nós vamos falar hoje um pouco sobre o cadastro do paciente ostomizado. Nós estamos vivenciando um novo modelo de saúde no estado, né, em que vários serviços estão sendo colocados à disposição para que os municípios façam uma adesão e a gente descentralize esses serviços para que os municípios consigam atender os pacientes mais, né, já atendem muito completamente, mas, assim, nesses aspectos, por exemplo, no caso do paciente ostomizado, ainda é feito através da Secretaria de Estado, ainda é feito através do Estado, né, e a gente atende o paciente aqui, e o paciente, na verdade, está lá no município, está lá na ponta, e às vezes ele não acessa com tanta facilidade os PSFs, as estratégias de saúde da família, né, e às vezes, assim, a gente orienta o paciente a procurar, entra em contato através do telefone, mas esse paciente, na verdade, ele está cadastrado aqui no setor, no caso, ele está cadastrado nos serviços da SESA, né, nos setores de programas, no núcleo regional de especialidades, que são conhecidos como os CREs, né, que aí depois se transformou em núcleo regional em vez de centro regional. Então, eles estão cadastrados aqui no CRE, a gente faz todo o atendimento desse paciente ostomizado aqui, mas, na verdade, ele está lá na ponta. Então, o que a gente quer hoje é que os municípios possam estar conhecendo esses pacientes, vendo com tranquilidade como que a gente pode atuar no cuidado e na orientação desse paciente, porque todo o nosso trabalho é feito direcionado ao autocuidado, no caso, ao cuidado que o próprio paciente pode ter com ele mesmo, com o cuidado com a bolsa, com a troca, e se olhar, se compreender, né? Então, a gente está fazendo esse esforço de estar levando aos municípios essas orientações. No caso, meu nome é Bruna, né? O colega já me apresentou. Eu sou hoje efetiva da SESA, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, mas eu atuo nos programas, então nesses centros regionais de especialidade. No caso, o nosso aqui, onde a gente está falando, é o de Cachoeiro de Itapemirim. E o programa, né, de atenção às pessoas ostomizadas, ele não está só aqui em Cachoeiro de Itapemirim, ele está em todos os núcleos do estado. Então, Cachoeiro, a Metropolitana, que é o CRE de Vitória, ali perto da Segunda Ponte, o CRE de Colatina e o de São Mateus. Então, em todas as quatro regionais de saúde tem o seu núcleo e tem, então, o seu programa de atenção à pessoa ostomizada. Para a gente começar a falar de paciente, de pessoa ostomizada, usuário, que normalmente a gente utiliza esse termo, né, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é ostomia, definir ostomia, né, a gente costuma falar ostomia, mas o termo certo, que inclusive é utilizado nesse manual de orientação para o serviço de atenção à pessoa ostomizada, que um professor, Simonides Bacelar, ele explica que ostomia, eles são termos, na verdade, que não são encontrados nos dicionários, né, eles são uma transmutação que a gente faz de uma forma, um neologismo mal formado, né, então, na verdade, o termo certo é estomia, que vem de estoma, que é uma palavra grega, né, que significa boca, e aí, quando ela faz a transmutação para o português, quando inicia a palavra, deveria se iniciar com a vogal E, então ficaria estoma e não ostoma, mas é comum se utilizar ostomia, né, porque na hora que a gente fala do procedimento, a gente utiliza, então, esse termo ostomia, né, mas o paciente é ostomizado porque os serviços têm historicamente adotado essa designação de ostomizado, mas a forma certa, a nomenclatura certa, então é estomizado. Então, estomia é o resultado do procedimento cirúrgico, né, que consiste na exteriorização do sistema digestório, respiratório ou urinário. Então, o médico, na hora da cirurgia, em virtude de alguma doença base, de um câncer, de um trauma, de alguma outra situação que ele precise de fazer a exteriorização desses sistemas, né, digestório, respiratório e urinário, então ele vem para a luz do abdômen e liga o meio oco com o meio externo, né, então ele faz esse canal, formando então um ostoma ou estoma, né, que a gente vai chamar de estoma. E aí, como a gente estava falando, né, as pessoas costumam utilizar ostomizado porque é comum a gente utilizar a derivação, né, de quando a gente coloca o meio e mais ostomia,
né, fica, por exemplo, a traqueostomia, então a gente usa o ostomia e as pessoas se utilizam do ostomia para o restante das outras coisas, para classificar a pessoa estomizada, né. Então, cabe informar que essas estomias derivam das funções, da onde ela foi colocada. Então, tem ostomia em várias partes do corpo, né? Tem a traqueostomia, gastrostomia, que aí já é de alimentação, a ileostomia, que liga o ilho, né, direto na luz do abdômen, saem as fezes direto do intestino delgado para o abdômen, né, tem a da parede cólica, que são as colostomias, né, que a gente vai depois explicar um pouquinho melhor. Aí tem outras, né, do rins, que é a nefrostomia, da bexiga, que é a cistostomia, então tem diversos tipos de ostomia. Aqui no serviço a gente atende, assim, a gente colocou aqui os mais comuns, porque são os que a gente mais vê no dia a dia, né? Então, ostomia respiratória, são as traqueostomia, estomia alimentar, gastrostomia e a jejunostomia, intestinal, a colostomia e a ileostomia, urinária, que é as urostomias, né? Então, aqui no serviço, vou explicar nessa tela anterior. Aqui no serviço, hoje a gente atende aos pacientes que têm as ostomias urinárias ou digestivas, né? Então, das colostomias ou as urostomias. Então, os serviços hoje fornecem os materiais e adjuvantes para esse tipo de ostomia. As gastrostomias e as traqueostomias também utilizam uma série de materiais, né, e também são fornecidos pelo Estado, mas hoje não estão agrupados dentro dos programas de atenção à pessoa ostomizada, mas também são fornecidos pelo Estado, e em alguns casos, aqui no Sul, a gente já tem o cadastro desses pacientes para a utilização de gastrostomia, que usam sondas, que usam aqueles outros equipamentos para gastrostomia, que já pegam no próprio município, fazem o cadastro no município, eles solicitam do Estado e depois o município é que entrega ao paciente. Então, assim, hoje, na verdade, o nosso plano de conversa é que a gente consiga fazer isso também com os ostomizados. O paciente faz todo o cadastro, sai do hospital, né, já busca direto o recurso no próprio município, é atendido nesse município, orientado, o município solicita o material e a gente faz a dispensa. E as orientações, o cuidado, fica a cargo da atenção básica de saúde. Então, né, lá no próprio município. Aqui, para ilustrar um pouco, a gente colocou uma tela para mostrar que as colossomias são de vários tipos, né? E elas variam um pouco depois no cuidado, que a gente vai estar explicando mais detalhadamente. No caso, como a gente falou da ileostomia, ela vem direto aqui do ilho, então ela vem do intestino delgado, né? A pessoa se alimenta, começa o processo digestivo lá no estômago, vem para o intestino delgado e ele sai aqui no ilho em virtude de algum comprometimento no trânsito até o reto, né? Então, por algum comprometimento de doença base no intestino grosso, as fezes, o médico faz a ligação direto do ilho na luz do abdômen e aí as fezes saem direto do ilho para a luz do abdômen. E tem, quando é a cecostomia, sai daqui, né, logo desse início aqui do intestino grosso, quando ela está no colo ascendente, um pouquinho mais acima, quando ela está no colo transversal, quando ela está no descendente, e a sigmoidectomia, que já é bem no final. Isso faz diferença por quê da gente falar? Porque, na verdade, quando a gente tem o paciente que tem um ostoma que sai direto do ilho, a gente tem as fezes que vêm mais líquidas e mais ácidas e quentes. Então, essas fezes, elas, se não bem orientado esse paciente, essas fezes podem ocasionar feridas no abdômen, né? Ela corrói a placa, a placa da bolsa, né? E aí faz com que em volta na pele periostoma forme feridas, machucados, vermelhidões, né? Então, o cuidado é mais específico. Inclusive, a gente tem um material próprio para isso. E assim, a gente vai percebendo a diferenciação nos efluentes conforme o trânsito vai se passando. Dependendo do local onde foi a colostomia, a gente percebe
Aqui as fezes mais líquidas, né, no ilho ou aqui embaixo. Quando ela está no colo aqui, no ascendente ou no transverso, a gente tem semilíquidas, né, a início de pastosa, aqui também já mais para pastosa, e quando a gente tem no final, a gente tem as fezes mais bem formadas, já mais para fezes sólidas. Então, o paciente que tem uma colostomia já na parte terminal do intestino grosso, a gente percebe que ele tem uma facilidade maior de adaptação de material, do material permanecer mais tempo colado, e inclusive deles poderem usar as bolsas, que as fezes saem como se fosse no ânus, né, com uma programação, às vezes uma vez por dia, 2 vezes por dia, porque as fezes já saem bem formadas, né. E aí, para a gente conversar um pouco como que é feito esse ostoma, porque assim, principalmente os pacientes chegam com muita dúvida quando saem do hospital, normalmente um pós-cirúrgico que às vezes não se esperava para uma colostomia, que às vezes é em virtude de na hora da cirurgia o médico necessitar de fazer esse ostoma, então ele sai com aquele ostoma que normalmente é muito vermelho, muito brilhante, parecendo como se fosse uma ferida aberta, e na verdade não é, o médico puxa o intestino numa daquelas localidades ali para a luz do abdômen e faz como se fosse uma bainha para o lado de fora. Então, quando a gente observa o ostoma, ele precisa de ser daquela forma, vermelho, brilhante, úmido, está sempre assim, em volta dele, sem inchaço, sem nenhuma vermelhidão a mais, em volta dos pontos iniciar uma cicatrização de qualidade. Então a gente vai observando esses detalhes e a gente vê uma boa construção de ostoma com uma facilidade maior para o paciente fazer a adaptação do material. Então a gente prefere ilustrar como é que é essa construção do ostoma, para na hora que qualquer pessoa puder estar vendo, e quando o paciente chega com aquelas dúvidas, né, de o que eu vou fazer, eu preciso de botar luva, máscara, um campo cirúrgico em volta, com medo daquilo ser contaminado, e na verdade não tem esse risco, porque essa parte de dentro do intestino já é própria para ter contato com fezes, né, a única coisa que a gente precisa de proteger é em volta, na pele do ostoma, porque na periostoma, né, que é onde já o médico costura o ostoma na pele, ali já é pele da barriga, e ali não foi próprio para ter contato com fezes, né? Então, ali a gente, se não cuidado, a gente pode ter feridas, pode ter machucados mesmo, o afundamento do ostoma, então a gente precisa de cuidar. A gente trabalha com uma classificação de permanência. Então, os ostomas, eles são ou definitivos ou temporários. Definitivos quando? Quando o médico, na hora da cirurgia, se faz necessário a retirada total do esfíncter, do reto, ou alguma parte que dificulta o funcionamento fisiológico desse intestino, né? Não teria condições do médico religar o intestino no coto, na parte que sobrou do ânus, e fazer aquele trânsito funcionar normalmente, sem que o paciente fique impossibilitado, por exemplo, por ter que usar uma fralda, por ter que usar algum outro dispositivo para poder conter as fezes, por falta do esfíncter, né? Então, nesses casos, muitas vezes o médico opta por deixar o paciente como definitivo e não fazer a reversão. Mas a grande maioria, mesmo em virtude de doenças bases vindas de câncer, de situações de trauma, de acidente com arma de fogo, faca, muitas das vezes é possível a reconstrução do trânsito, porque permaneceu a parte funcionante ali do esfíncter anal. E aí, então, é possível religar e o paciente, né, voltar à sua condição normal. Então, a gente considera o paciente como temporário. Mas existe também, em alguns casos, que o médico coloca assim, indefinido, né? E aí causa uma grande angústia, às vezes, no paciente. Fala assim, mas eu sou o quê? Eu posso voltar ou eu não posso mais retirar a bolsa de colostomia? Eu vou ter que ficar com isso para o resto da vida. Aí o médico coloca indefinido, muitas vezes, pela dificuldade do diagnóstico, né, em relação a essa situação. Às vezes, em virtude de um câncer que é no intestino, que é em parte do reto, ou que é na próstata, muito próximo, né, que lesionou uma parte grande ali da região anal. Então, ele precisa de primeiro fazer o tratamento no paciente, para depois
decidir se vai ser possível ou não uma reversão. Então, às vezes, a gente recebe esse diagnóstico de indefinido. A gente colocou para ilustrar também que existe hoje um símbolo, né? O ostomizado, ele já desde 2014 tem uma identificação, né, que a gente às vezes encontra em alguns banheiros públicos, em alguns banheiros de hospitais, né, porque eles têm a necessidade diferenciada, né, diferente da nossa, na hora de esvaziar a sua bolsa de colostomia. Eles precisam de espaço um pouco adequado. Claro que dá sempre para improvisar. A gente tem pacientes que fazem assim, né, improvisam de uma maneira genial. Mas, assim, é importante a gente saber que já existe uma determinação, existe construções com orientações próprias para paciente ostomizado. No final da palestra, depois eu vou colocar uma foto lá de um banheiro que tem na internet, uma foto de internet mesmo, de um banheiro para ostomizado. Para dizer assim, né, que esses pacientes, então, eles vêm para a sociedade, vão precisar de todo esse cuidado, né, vão precisar do espaço adequado, né, da mesma forma que um cadeirante precisa, né, de um espaço adequado para ele conseguir um banheiro, um ostomizado também precisa desse cuidado. Então, a gente tem que estar com atenção a isso. O serviço hoje de atenção aos ostomizados, ele é regulamentado pela Portaria 400 de 2009. Essa portaria está em fase, inclusive, de remodelamento, né? Parece que é possível que saia alguma coisa, né, modificando a portaria. Mas hoje a gente tem essa orientação de ter serviços de atendimento especializado, de natureza interdisciplinar, porque o ostomizado não precisa só do médico. Na verdade, ele precisa muito pouco do médico. Ele precisa do médico lá na hora da cirurgia, no pós-cirúrgico, para o cuidado, que são aqueles 30 dias que o paciente já está mesmo sob responsabilidade do médico que fez a cirurgia. Qualquer intercorrência nesse espaço de tempo, ele vai procurar o médico que fez a cirurgia. E depois disso, só o médico que muitas vezes está acompanhando o problema base, que às vezes é um câncer, que às vezes é uma doença de Crohn, alguma outra doença específica, né, que gerou a necessidade da construção da ostomia. Então, ele precisa do médico nesses momentos. Do mais, ele precisa de uma boa orientação. Né? Então, o paciente, o cuidador ou o familiar, ele precisa de uma atenção especializada de pessoas que saibam orientar. Hoje, aqui no serviço, a gente conta com eu como assistente social, a Juliane como a enfermeira e a doutora Mariane como a nossa médica do setor. E a gente faz realmente um trabalho com os pacientes, né, de orientação, de cuidado, mas a gente percebe que o que faz diferença é a orientação ali, no dia a dia, passando para o paciente ouvindo do paciente as suas dificuldades e passando a orientação do cuidado da forma adequada. A portaria 400 também, ela orienta para a reabilitação do usuário com ênfase para o autocuidado, porque a gente quer que esse paciente seja autônomo e viva uma vida normal, que ele tenha condições de continuar trabalhando, exercendo a sua atividade com tranquilidade, com naturalidade, né? Tanto que tem médicos que são ostomizados, temos advogados, temos funcionários da limpeza aqui do município de Cachoeiro, tem um funcionário que ele é pedreiro. Então, assim, a pessoa tem, né, o que vai diferenciar se ele vai ter condições de voltar para uma vida com autonomia é mais a doença base, não a ostomia, porque a ostomia em si não incapacita esse paciente. E a gente tem também orientação para prevenção das complicações, evitar o problema, né, com orientação para os materiais e para o atendimento, né, dessas dificuldades ali de adaptação. Depois disso, é o paciente mesmo sozinho no seu autocuidado. Então, é o próprio paciente em que faz o seu cuidado. Então, seja nos PSF, seja aqui, seja no hospital, a gente tem sempre esse cuidado, né, de estar orientando o paciente para a vida independente, né. O serviço hoje, como eu já tinha falado, né, ele está nas 4 regionais de saúde do estado, e ele atende os pacientes que
utilizam as bolsas de colostomia e ileostomia, no caso para ostomas de eliminação, né, de fezes ou de urina. Então, a gente tem a intenção de ampliar, né, e de fazer com que esse serviço realmente atenda às outras ostomias, né, mas hoje o nosso foco é nesse cuidado e principalmente em fazer com que essa atenção aconteça lá no próprio município desse paciente, né, que ele tenha a tranquilidade de poder ir lá no seu postinho, fazer a solicitação do seu material, pegar esse material com tranquilidade, sem dificuldades. O Estado não tem, né, já há algum tempo não temos dificuldade de compra de material, às vezes no final do processo, como está acontecendo agora, o processo de compra do Estado está em trâmite final, em algumas regionais ficou um pouco mais difícil a questão do quantitativo, mas isso cada vez a gente tem conseguido se programar melhor, cada vez a gente tem tido menos esse lapso, né, de ausência de material, então a gente cada vez mais tem conseguido com que os pacientes recebam material com muita tranquilidade, não falte material. Por isso que a gente tem a tranquilidade hoje de pensar nessa descentralização do serviço para os municípios, né, que os municípios vão ter essa tranquilidade de fornecer o material, né, de boa qualidade, em quantidade suficiente e adequada para atender o usuário. Então, assim, o nosso foco hoje é a gente falar do cadastro desse paciente. O paciente, ele vem para o serviço normalmente no pós-cirúrgico, quando não o próprio paciente, um familiar ou um cuidador, que procura o serviço já com laudo médico padronizado, que foi padronizado no manual que eu falei ainda há pouco, que é o manual que a CESA produziu, e é um manual que a gente tem a intenção, né, de facilitar a vida do paciente. Então, assim, nesse laudo, a gente tem todos os detalhes e as coisas que a gente precisa de estar sabendo na hora de fazer a interpretação e a indicação do material que o paciente vai precisar de utilizar. Então, o paciente vem do pós-cirúrgico, né, do hospital, com o laudo médico padronizado, preenchido pelo médico, com os dados básicos que a gente precisa, né? Aqui o médico consegue explicar a patologia base, a história da doença, e o CID, que é importante, depois eu vou colocar por que ele é importante, né? Às vezes as pessoas não entendem a necessidade do programa, mas assim, a gente faz o laudo já para outras necessidades também, né, da gente fazer depois o faturamento desses materiais dentro do sistema, né. Então, ó, os dados da doença, depois se ele está fazendo, vai ser indicado fazer algum tratamento complementar de quimioterapia ou de radioterapia. Se ele, além do problema, né, que ele da doença base, ele ainda tem algumas outras malformações associadas, ou se aconteceu alguma coisa durante a cirurgia que o médico pode estar relatando, em qual hospital ele realizou a cirurgia, a data, e ele vai descrever a cirurgia, como é que foi, a técnica cirúrgica, porque aí a gente vai conseguir compreender como que a gente vai estar adaptando o material diante daquele tipo de ostoma que o médico construiu lá na cirurgia, né? E aqui ele vai explicar se o ostoma é urinário ou se é digestivo, e aí aonde foi que ele fez o corte para fazer a ligação lá na luz do abdômen, né? Se foi no duodeno, no ilho, no sigmoide, né? E se ele fez, e a técnica, né? Se ele fez em alça, em Hatma, que aí a gente sabe se ele vai colocar em dupla boca, ou se ele vai colocar uma boca com a outra agarrada por baixo, para poder manter a eliminação dos resíduos, né? Então, assim, ele mesmo ali, ele explica como que ele fez essa técnica, e vai dizer se é temporário ou definitiva, se aconteceu alguma situação de fístula ou alguma coisa assim nessa linha, e se tem a possibilidade de reversão ou não. Se tem impedimento, ele vai explicar o impedimento para a gente. E uma outra coisa importante é se o médico que está fazendo, que fez a cirurgia, vai fazer a reversão do ostoma.
se ele tem condições de reverter, se esse próprio médico vai assumir a responsabilidade de fazer a reversão do ostoma. Ele dizendo que ele vai assumir a responsabilidade na reversão, ele não entra dentro do sistema de novo para fazer a solicitação de reversão. O paciente faz o acompanhamento com aquele próprio médico até o momento da reversão. E nesse próprio laudo, né, o paciente já sai do hospital com a orientação do que ele precisa trazer para fazer o cadastro e aonde ele procura, né? No caso aqui do serviço de Cachoeiro, a gente já coloca o telefone, coloca o paciente precisa de trazer o laudo médico e os documentos, né, que são pedidos em todos os... qualquer tipo de coisa que você vai pedir dentro do SUS, você precisa minimamente da sua identidade CPF, do cartão nacional de saúde, de um comprovante de residência. E aí, se o paciente tem algum outro laudo, algum exame específico, ele traz que nos auxilia a médica de saber como é que ele está, né, como é que vai fazer o encaminhamento desse paciente. Então, a gente faz um cadastro desse paciente com os dados, né, aqui no serviço. Isso depois, se a gente estiver transferindo o serviço para os municípios, o próprio município pode fazer. Isso está disponível tanto no manual, algumas dessas fichas estão disponíveis dentro do manual, outras a gente mesmo pode estar encaminhando para os municípios, e aí o município consegue, então, fazer um cadastro onde ele consegue dizer, né, ter aqui na ficha inicial do seu cadastro os dados que ele precisa de fazer para o preenchimento do faturamento, né, para a gente poder faturar depois esse material. Então, ele faz o cadastro, mantém um cadastro lá no município e para a gente aqui no estado, ele vai digitalizar os documentos, digitalizar o cadastro e a gente vai manter isso tudo online aqui no serviço. E o cadastro físico vai ficar lá no próprio município, não precisa mais de estar aqui no estado. Aqui a gente só vai precisar de manter essa autorização de fornecimento, que é esse documento que a gente precisa para poder fazer o faturamento da bolsa dentro de um sistema que é até do governo federal. Então, ele precisa daqueles dados, daqueles documentos, precisam para a gente conseguir preencher toda essa ficha para lançar isso dentro do sistema, depois dos documentos do paciente, né, do material que ele vai utilizar. Então, a gente, na próxima aula, nós vamos conversar um pouco mais específico sobre os tipos de materiais que a gente disponibiliza hoje no estado, quais as indicações deles, né, e quais os possíveis problemas que ele pode resolver e como resolver. Hoje, basicamente, a nossa intenção é que os municípios possam estar vendo, assim, com tranquilidade, como que a gente faz esse cadastro, que não é nada de muito difícil, uma coisa super simples, para que os municípios possam estar fazendo isso lá e encaminhando para a gente só a autorização de fornecimento, né, isso aqui vai ser físico, né, e a gente vai imprimir aqui no nosso serviço, né, então isso vai ficar físico para a gente poder fazer o faturamento, mas o restante dos documentos do paciente todos vão ficar online, não vai precisar mais de ter os prontuários, eles vão ser alocados lá na unidade onde o paciente vai ser atendido. Então, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre esses cuidados com o ostoma, como que a gente vai orientar esse paciente que chega lá no serviço, que a orientação é muito simples, né, o paciente precisa, na verdade, de chegar, ele vai vir do hospital com aquelas orientações hospitalares que não são necessárias no dia a dia, né, o paciente, na verdade, em casa, ele precisa de uma boa higiene. Alguns nem têm tanto essa higiene, mas a gente não tem riscos de nenhuma infecção ali no ostoma, se o ostoma estiver bem construído e ao redor dele ele estiver bem fixo a pele, né, com os pontos bem cicatrizados, né, então não tem risco de contaminação, a gente tem risco se os pontos não cicatrizarem bem, tiver um afundamento, isso semana que vem a Juliane vai estar explicando mais especificamente, mas se o ostoma estiver basicamente bem construído e sem nenhuma anormalidade, o cuidado é muito simples. A gente precisa que o paciente lave esse ostoma sem esfregar, de uma forma bem suave, né, com tranquilidade. Como eu já disse, o ostoma tem que estar sempre bem vermelho, vivo, brilhante e úmido, como é a parte de dentro do nosso intestino, né?
Não existe inervação nessa parte mucosa do ostoma, então ela é indolor ao toque, o paciente não tem que ter o receio de tocar, inclusive a gente sempre orienta o paciente a fazer isso na frente de um espelho, para que ele consiga se ver, e ter tranquilidade, né, que aquilo é uma nova funcional ao seu corpo, né, para ele não ter receio daquilo. A gente orienta muito os pacientes no uso de uma cinta de compressão, porque é muito comum o aparecimento de uma hérnia pós-cirúrgica, então, assim, às vezes o paciente com o abdômen enfraquecido, em virtude de várias cirurgias ou de um procedimento muito grande, então é muito comum o aparecimento de hérnias, então a gente orienta sempre o uso da cinta de compressão por cima, claro, sem machucar, sem apertar, tem alguns pacientes que fazem uns orifícios na cinta e colocam a bolsa para o lado de fora da cinta, então, assim, o ostoma fica tranquilamente livre ali, né, e não tem problema se colocar a cinta por cima do ostoma. A única coisa que vai acontecer é que as fezes vão sair ali mais, né, espremidinhas dentro da bolsa, mas depois na hora da higienização é só lavar e limpar com tranquilidade. Pode ocorrer alguns pequenos sangramentos na hora de limpar, também não tem problema, a gente tem que tranquilizar o paciente, é muito normal isso acontecer, porque é uma mucosa bem delicada. Pode acontecer do paciente evacuar pelo ânus, também é muito comum, porque às vezes fica uma parte grande do intestino grosso, né, ligada em dupla boca, lá na beira do ostoma, né, e aquele trânsito está todo ali dentro do organismo do paciente. Então, pode acontecer do paciente evacuar, e isso é tranquilamente normal. Então, a gente precisa também ter o cuidado sempre de evitar, né, algumas lesões, cuidar da bolsa, trocar na hora certa, se for possível pegar alguns minutos de sol, logo após a retirada da bolsa, lava a pele, limpa tudinho, tira os excessos de cola e, se possível, ir lá no sol, pegar uns minutinhos de sol. Sempre que possível, também proteger a pele, porque como a gente já falou, a pele ali não tem inervação, então pode acontecer de queimar sem o paciente sentir. Então, é o sol, mas é sempre com cuidado, né? Então, se tiver alguns pelos em volta, também aparar, né? Para a gente evitar, na hora do atrito do colar e descolar, a gente ferir aquela pele, puxando esses pelos. Quando a gente faz, tipo, como se fosse uma... a gente faz como se fosse uma depilação, né? Então, isso não é interessante, porque quando a gente puxa o pelo, esse pelo pode marejar uma aguinha, e aquela aguinha, na hora que coloca a bolsa, a gente faz com que a bolsa descole com o tempo, antes do tempo, né? O ostoma também, ele pode variar de lugar, né, de tamanho, tem pessoas que têm 2 ou 3 ostomas, então sempre na hora do cuidado a gente tem que colocar a bolsa da melhor maneira, na melhor posição possível, que às vezes um ostoma é muito próximo do outro, então tem vários tipos de bolsa exatamente para atender isso. Então as bolsas podem ser de 1 ou de 2 peças, elas podem ser drenáveis ou fechadas, opacas ou transparentes, então depende muito do tipo do ostoma, como a gente colocou anteriormente, da onde saem as fezes, a gente vai ter o tipo de fezes específica, e aí, dentro dessa análise, a gente vai oferecer um produto que se adapta àquela situação. Se é um paciente que tem a colostomia já na parte terminal do intestino grosso, e as fezes saem assim, depois de um tempo o paciente percebe, eu evacuo 1 vez por dia, você pode fornecer uma bolsa fechada, né? Ele, assim que evacuou, retira a bolsa e troca e põe outro. Então, tem essas variações que a gente consegue fazer para que o paciente consiga ter uma vida com mais tranquilidade. A gente estava falando da hérnia, né? Que é necessário a gente usar, porque o médico, na hora da cirurgia, abre esse músculo do abdômen, né, e aqui é uma região muito propícia a gente ter as vísceras empurrando, né, fazendo força, fazendo pressão, com os movimentos peristálticos normais do corpo, e aí ela romper alguma parte dessa musculatura e formar essa hérnia, tá vendo? Aqui a gente consegue visualizar uma situação de hérnia e aqui de um afundamento de ostoma. Para isso, a gente tem sempre um material que vai ser orientado para se utilizar e dar segurança ao paciente da mesma forma. Então, os cuidados com a bolsa, que o paciente precisa receber a orientação. Na hora que chegar lá no serviço,
tanto na estratégia de saúde da família, quanto no PSE, quanto na secretaria, onde o município achar mais conveniente estar sendo local de entrega desse material, a gente precisa de ter a clareza da orientação, né? Para a gente orientar da melhor forma possível e fazer com que esse paciente saia de lá com a certeza de que é muito simples utilizar a bolsa, desde que ele faça da maneira correta, né? Então, a bolsa sempre tem que ser colada da maneira que é mais cômoda e conveniente para o paciente. Se um paciente deambula normal, a gente pode colar ela verticalmente, né? Que facilita o paciente fazer a drenagem dessas fezes num vaso sanitário, sentado com a perna aberta, ou virado de frente para o vaso também com a perna aberta ele consegue, ou sentado na lateral do vaso e consegue fazer a drenagem das fezes ali com tranquilidade, né? Se o paciente for acamado, aí sim a gente já orienta a fazer a colocação da bolsa lateralizada, que aí na hora de drenar com o paciente deitado numa bacia, em alguma coisa que for conveniente lá para a família, fica mais fácil. A gente sempre orienta não deixar a bolsa encher muito, o peso da bolsa sempre faz com que ela descole com mais facilidade, então 1/4 da sua capacidade é a orientação já de esvaziar. Para a limpeza, depois de esvaziar as fezes, o paciente joga um jato de água dentro da bolsa, retira aquela parte mais grossa das fezes, pode jogar um sabonete líquido dentro da bolsa, dar uma esfregadinha assim, né, com a mão, soltando onde tem alguma fezes que ficou agarrada e joga outro jato de água e retira o restante das fezes. Então, com muita facilidade ele consegue fazer isso. Ele vai fazer... Aí tem outros casos que às vezes a bolsa está cheia, mas é só de gases, não precisa de nada. Ele vai ao banheiro, esvazia os gases, fecha a bolsa normal e continua aí normal na vida, né? Se não é possível lavar a bolsa, aí o paciente fala, mas aí como é que eu faço para sair de casa, né? Vou no banheiro público, esvazio, não tenho o que fazer. O paciente seca a bolsa, a beirada da bolsa com papel higiênico, fecha normalmente e quando chegar em casa ele faz a sua higiene. Né, ele tem que criar esses recursos para ele poder transitar aí com normalidade, né? A gente sempre orienta para o paciente, quando sair de casa, ele carregar na bolsa uma outra bolsa extra já cortada, um lenço umedecido, uma outra mudinha de roupa, né? Se for necessário fazer uma troca em algum lugar, ele tem alguns recursos ali para se organizar e fazer essa troca no banheiro normal, público que for, né? E o paciente vai permanecer, quanto tempo que eu fico com a bolsa colada? A gente recomenda que a bolsa só deve ser colada se ela começar a perder a sua vida útil, a sua adesividade. Ela não pode estar vazando, não pode estar causando coceira e não pode estar com nenhuma vermelhidão. Se isso acontecer, tem que trocar a bolsa, né? Inclusive, a gente vai avaliar se o material está adequado, está adaptado, ou se é necessário até a troca do material. Mas se não, enquanto a bolsa estiver perfeitamente colada, não estiver vazando, não estiver coçando, não estiver com nenhuma vermelhidão, a pessoa pode permanecer. É no mínimo 3 dias. Então, daí para frente, o paciente vai avaliando qual é o tempo que ele vai precisar de fazer a troca. Eu estou trocando de 2 em 2 dias, então a gente tem que avaliar se a adesividade daquela bolsa está de qualidade para aquele paciente, se não estiver, nós vamos trocar o material, né, porque ele precisa de ficar no mínimo 3 dias colado, porque o atrito do cola e descola da bolsa também faz com que a gente tenha a possibilidade de feridas ali em volta do ostoma, e não é isso que a gente quer que a pele fique íntegra. Então, a resina da placa da bolsa, aquela parte que cola na pele da barriga, essa resina ela é própria para ficar na pele. Ela tem uma série de produtos que são produtos que fazem com que ela trate a pele ao mesmo momento em que ela está adesivada na pele. Então, ela precisa de ficar colada, e ela ficando bem colada, a gente tem a pele com boa qualidade na hora que a gente retira essa bolsa. Se a pele não estiver de boa qualidade, então é hora da gente repensar, inclusive, no material. E é para isso que a gente tem uma variedade de materiais. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai estar falando sobre essa variedade de materiais, e aí a gente vai estar falando mais especificamente, né, dessas questões, porque tem alguns materiais que a bolsa é drenável, ela é para um recorte até de 60 ou 70 milímetros, mas ela tem um adesivo em volta, um adesivo microporoso, e às vezes tem paciente que tem alergia ou não. Então isso daí é que a gente vai estar avaliando na hora de fornecer o material para esse paciente. Mas isso também, gente, é assim, muito tranquilo.
Depois que vocês começam a ter familiaridade com os produtos, não tem dificuldade da gente conseguir observar a indicação do produto e o problema. Né, rapidamente, quando a gente percebe que a bolsa não está ficando bem colada, a bolsa está tendo infiltração, o paciente está com muitos gases, está sem filtro, a gente precisa de um filtro de carvão ativado para eliminar os gases automaticamente, conforme o paciente já esteja com a bolsa. Então, todas essas coisas a gente vai, com o passar do tempo, conforme vocês forem se familiarizando com o material, é muito simples de fazer a indicação. A gente tem sempre que estar aí com atenção, né, como eu já falei, aos vazamentos, infiltrações dos efluentes através da placa, em relação à placa e à pele, né, nesse meio do caminho ali. A gente orienta sempre o paciente a não molhar a bolsa durante o banho, colocar um saco plástico. A gente teve um paciente que fez essa experiência e a gente começou a perceber que era interessante, a gente orienta outros pacientes, né? Ele cortou um saco plástico, ele disse que o saco plástico um pouco mais grosso, tipo uma sacola de arroz, um plástico que tenha mais, seja mais durinho, é mais fácil de não vazar água por dentro. Então, recorta um quadrado de plástico e cola com uma fita crepe normal, ou com um esparadrapo, se for o caso que o paciente preferir, na hora do banho, para evitar cair muita quantidade de água. Um pouco de água não tem problema, mas se cair muita água, e a gente vai ter problema, porque, na verdade, a bolsa ela descola com água morna. Então, a gente orienta a não deixar cair muita água morna para ela não descolar com tanta facilidade. A gente orienta também a não usar pomadas, creme, álcool, mertiolate, nenhum produto que não seja próprio para ostomia. Né, porque a gente tem uma série de adjuvantes, que a gente chama, esses produtos que são utilizados para tratar, cuidar e manter a adesividade da pele. Então, a gente tem esses produtos próprios para ostomia, próprio para fazer com que não atrapalhe a cola da bolsa na pele, né? Então, a gente vai estar percebendo isso. Cortar sempre o orifício da bolsa o mais próximo possível do tamanho do ostoma, né? E se for bolsa de 2 peças, o paciente tem a facilidade de poder tirar a bolsa para lavar, quando é paciente de ileostomia, que a gente vai estar explicando mais especificamente na hora que a gente falar dos materiais, mas o paciente retira a bolsa para lavar, coloca outra e naquela lá ele lava com tranquilidade, porque as fezes da ileostomia saem o tempo inteiro. Então, o paciente não tem muito espaço para poder fazer o cuidado, né? O paciente que é ostomizado, normalmente a gente orienta o paciente a fazer a troca da bolsa na parte da manhã. Então, o paciente passou a noite sem comer antes do café da manhã. Vai lá, toma um banho mais demorado, deixa cair bastante água morna em cima da placa da bolsa, ela vai descolando, retira a bolsa, e aí você faz o cuidado ali, a limpeza, tira todo o excesso de cola que fica ali em volta da pele, pega um solzinho, né, na pele, para a pele poder fortalecer, se o paciente conseguir, põe lá um cestinho de lixo do lado, assim, sentado, com um rolinho de papel higiênico, se sair fezes já vai retirando, jogando fora, e vai deixando a pele ali no sol um pouquinho para poder cicatrizar. A pele fica bem melhor, é bem mais fácil de estar cuidando, né? Então, a gente também percebe uma variação no tamanho do ostoma, por exemplo, quando o ostoma, logo que faz a cirurgia, ele está um pouco inchado, é demasiado, e depois ele vai normalizando, vai diminuindo de tamanho e vai se mantendo no tamanho. Então, assim, não é recomendável no começo sair cortando um monte de bolsa para deixar cortada para facilitar. Não, corta na hora, faz a medida, né? E aí sempre com essa técnica de deixar um cestinho de lixo, um rolinho de papel higiênico, que se sair fezes vai tirando. Então, dá tempo de fazer esse cuidado. E guardar sempre a bolsa no local fresco e arejado e limpo, como a gente guarda, né, produtos de saúde. Então, o local fresco, porque, na verdade, a resina da cola, como ela descola com água morna, com temperaturas muito elevadas, ela também fica meio craquelenta. Então, a gente não vai deixar no sol quente, né, porque automaticamente a gente vai estragar a resina dessa bolsa. Então, a gente deixando no local fresco, não vai ter problema, o paciente pode guardar com tranquilidade. Como eu disse que eu ia mostrar o banheiro para ostomizado, né? Ele tem o vaso um pouco mais elevado, com uma duchinha higiênica próxima. O paciente consegue ir lá e fazer a drenagem das fezes dentro do vaso, joga um jato de água com tranquilidade, dá a descarga, e aí ele consegue fazer a drenagem das suas fezes.
tá? Com tranquilidade. Como eu já estava falando da troca da bolsa, na hora de trocar, retira os efluentes, tira o clamp e guarda, que é o reutilizável, né? Deixa cair bastante água morna, a bolsa de escola, retira e joga no lixo, né? Não dentro do vaso, por favor. Né? E aí a gente retira a placa com delicadeza. Se ficar resíduo de cola na pele, o paciente pode retirar com um pouquinho de óleo Johnson, não é fazendo propaganda do óleo Johnson, não, mas é um olhinho que, tipo óleo de bebê, que é fácil da gente retirar. Com um pouquinho de água e sabão, a gente consegue retirar esse óleo da pele, porque se ficar oleosidade, a bolsa não vai colar. Então, a gente vai limpar bem a pele ali, e aí a gente vai lavar sempre com água e sabão. Se entrar um pouquinho de fezes dentro do ostoma, não tem problema, como é de eliminação, vai sair nas próximas fezes, e aí a gente tem que secar bem a pele, se for possível, tomar um solzinho, e aí a gente vai, então, para o cuidado. Vai para o, eu pensei que eu tivesse colocado mais um, vai para o cuidado no recorte da bolsa, né, faz o recorte certinho do tamanho do ostoma, e aí a gente cola a bolsa, né, no ostoma, da forma como a gente achar mais conveniente, de acordo aí com a nossa vida diária. Então, super simples, nada de dificuldade, muito possível, nós estamos com muita tranquilidade quando estamos pensando de estar passando esse serviço para que o pessoal do PSF atenda esses pacientes ostomizados. Nós estamos iniciando aqui no estado do Espírito Santo, no sul do estado, com os 26 municípios da região sul de saúde, mas esse é um pensamento, né, um direcionamento nesse momento da nossa Secretaria de Estado de Saúde, para que esse serviço passe para os municípios, que os programas passem para o cuidado seja feito no município. Então, nós estamos com muita tranquilidade de falar para as pessoas que essa orientação é muito básica, pode ser feita pela agente comunitária de saúde, pela enfermeira do PSF, até pela atendente, se for a gente já teve momentos, né, nesse momento nós estamos sem uma pessoa administrativa no programa, mas nós já tivemos, e ela tinha uma qualidade excelente, fazia uma orientação também muito boa, e o paciente conseguia ser bem atendido e conseguir fazer o autocuidado depois, né, no pós-cirúrgico. Depois daquele primeiro momento de dificuldade, daí para frente com muita naturalidade, porque ele vai se conhecendo, vai conhecendo o seu ostoma, vai conhecendo como é que faz esse cuidado, e aí não tem mais essa dificuldade, né? Então, ela, na verdade, é uma dificuldade inicial, que precisa de ser acolhida por nós, profissionais que trabalhamos na área de saúde, porque, na verdade, é uma dificuldade de qualquer paciente quando tem uma doença, como um câncer, ou que foi vítima de um acidente automobilístico, de algum acidente com arma de fogo, ele vem da história anterior a esse trauma, né, de uma forma que vivenciou uma série de coisas que fragiliza, né, é só a gente se imaginar no mesmo lugar que o paciente que a gente consegue entender a fragilidade dele, né. Então, a gente tem que acolher esse paciente e dar essas orientações que são muito básicas, e a partir daí é muito tranquilo. Bem, muito obrigada, né? Espero que assim consiga ter explicado de uma maneira clara para que os profissionais da atenção básica vejam com naturalidade essa nova atenção, né? Que a gente está tentando levar para a estratégia de saúde da família. A princípio parece uma coisa grande, mas o número de pacientes não é tão grande assim, talvez nem vai chegar na sua unidade de saúde um paciente ostomizado, né? A gente tem hoje cadastrado aqui no programa no sul do estado inteiro, nos 26 municípios, nós temos 222 pacientes, é um quantitativo que aqui parece muito, mas quando a gente divide isso para os municípios de origem, tem município que vai ter 2 pacientes ostomizados, 3, então é um quantitativo muito pequeno, por isso que nós estamos com muita tranquilidade, né, de estar levando essa informação, de estar passando isso para os municípios, e também vamos nos colocar à disposição, nós vamos continuar como referência técnica, eu como assistente social, a Juliane como enfermeira do setor, e a doutora Mariane como a médica do setor, vamos continuar aqui para dar toda a assistência e toda a atenção que os municípios precisarem. Muito obrigada.